Pastor, irmãos, tudo bem? Graças a Deus por nós estarmos mais um dia aqui para nós lermos a palavra do Senhor. Palavra esta que é o nosso norte, a nossa direção. Palavra essa que é viva e eficaz, que conforme nós lemos, o Espírito do Senhor nos ilumina, nos capacita a entender cada vez mais. E hoje eu tenho plena certeza disso. Amém? Deu para começar uns minutinhos antes, das 8h30. Eu estava aí numa palestra da faculdade, então estava travado lá. Mas que bom, deu tudo certo, estamos aqui. Hoje nós vamos fazer a leitura de Êxodo 19 e 20, esses dois capítulos. E isso eu quero convidar os irmãos para nós estarmos orando. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor, pedir que Ele nos ilumine esta noite, derrame sobre nós a porção do Espírito dele, que nós possamos entender, irmãos, de uma maneira bem dependente de Deus, como o presbítero Rodrigo fez na leitura de segunda-feira, o ato de levantar as mãos, mostrando essa dependência de Deus, que neste momento a gente seja bem dependente de Deus mesmo, para nós lermos e meditarmos nas Escrituras. Amém? Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Neste momento, Senhor, nós iremos ler a Tua palavra, Senhor. Palavra esta que é viva, que tem poder e que nesta leitura o Senhor possa trazer sobre os nossos corações, através do Teu Espírito, algumas direções, algumas diretrizes, para que nós possamos endireitar-nos cada vez mais para seguirmos a Tua presença, a Tua vontade. O Senhor nos abençoa. Ó Deus, caia por terra todo mal, que essa semente nesta noite possa cair sobre o nosso coração e nós, Senhor, segundo a Tua vontade, o Teu querer, possamos frutificar para o Teu reino. Em nome de Jesus, eu te peço nesta noite. Amém e amém. Vamos ler, irmãos. Êxodo capítulo 19, a palavra de Deus diz assim: exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncie aos descendentes de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? Sabem como carreguei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhes falar, e assim confie sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas. Estejam prontos para o 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo: tenham cuidado, não subam ao monte, nem mesmo toque o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém põe a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite, antes apedreja-o ou atravesse-o com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Mas, quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte.
Moisés desceu do monte e foi até onde o povo estava, e ele os consagrou. Providenciou que lavasse as suas roupas. Ele lhes disse: preparem-se para o terceiro dia e até lá não tenham relações sexuais. Na manhã do terceiro dia houve estrondo de trovões e clarões de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e ele subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor. Do contrário, muitos morrerão. Até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão purificar-se para que o Senhor não os destrua. Moisés respondeu ao Senhor: mas o povo não pode subir ao monte Sinai. Tu já nos advertiste. Marca o limite ao redor de todo o monte para separá-lo como lugar sagrado. O Senhor, porém, disse: desça do monte e depois suba de novo acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapassem o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, ele os destruirá. Moisés desceu até onde o povo estava e lhes comunicou o que tinha sido dito. Amém? Esse é o capítulo 19 de Êxodo, irmãos, e algumas coisas a gente precisa pontuar com os irmãos aqui, algumas coisas que chamam meu coração, que chamam minha atenção. E está justamente, irmãos, a partir do versículo de número 3, quando Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus, né? Lá de cima o Senhor chamou e disse: transmita essa mensagem à família de Jacó e anuncie aos descendentes de Israel. Então Deus chama Moisés, né, para Moisés subir ao monte. Depois de 2 meses que o povo já tinha saído lá do Egito, Deus falou para Moisés: sobe aqui ao monte, né? Eu preciso que você transmita uma mensagem para o povo. E Moisés sobe ao monte, irmãos, e Deus começa a lembrar: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, sabem como carreguei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para mim. Então Deus começa a falar para o povo: vocês viram o que eu fiz, vocês viram o milagre que eu fiz, a maravilha que eu fiz lá na vida de vocês com os egípcios, os carros, os cavaleiros morreram, todo afogado. Vocês viram, não viram? Vocês estão contemplando minha obra, não estão? Estamos. Talvez a resposta do povo é: estamos. Aí o Senhor fala assim, no verso 5, o Senhor estabelece uma aliança, irmãos. Lembre da aliança, o Senhor estabelece uma aliança. No verso 5 diz: agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Então Deus olha para Moisés e fala assim: fala para esse povo que se eles me obedecerem, se eles cumprirem os meus decretos, minha aliança, fala para eles que eu serei o Deus exclusivo, eles serão o meu povo exclusivo. E aí, irmãos, faz eu lembrar do texto que Pedro, né, escreveu lá na frente depois. Lá no capítulo 2, versículo 9, Pedro escreve, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes, ou seja, o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus olha para o povo aqui com Moisés e fala assim: ó, se o povo, Moisés, obedecer a minha aliança, se o povo me obedecer e cumprir a minha aliança, eu vou fazer desse povo um povo exclusivo. Será minha nação, serão meus sacerdotes,
E no Novo Testamento, talvez Pedro fazendo uso desse texto, Pedro fala que todos os crentes, aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que confessam Cristo como o único e suficiente Salvador, Deus o faz, irmãos, como sacerdócio real, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Ou seja, Deus nos escolhe, irmãos, em Cristo Jesus. A nossa aliança com Deus hoje está baseada no seu Filho, no Filho chamado Jesus Cristo. Todos nós vemos, estamos vendo com nossos olhos, contemplando a todos os momentos, as maravilhas que Deus tem feito sobre a nossa vida. As bênçãos, as providências, os livramentos. Mas agora, Deus nos chama para um particular. Deus nos chama para estreitar essa aliança com Ele. Ou seja, Deus nos chama para um relacionamento. Deus queria isso com o povo. Deus quer isso conosco. E o que salta ao meu coração nesse texto de Êxodo 19, que a gente acabou de ler aqui, é que Deus, Ele nos chama, irmãos. Eu chamo você, sabe para quê? Para um relacionamento. Deus quer ser o nosso Deus. Deus quer ser o nosso Rei. Deus quer ser o nosso Salvador. Mas nós precisamos, irmãos, obedecer, cumprir alianças. Aí Deus ainda permite com que o povo, irmãos, viva algo a mais. Deus fala para Moisés, olha, limita lá o monte, fala para ninguém atravessar o limite, isso, aquilo, porque eu vou vir na nuvem densa, vou falar com você, o povo vai ver, o povo vai acreditar em você, que isso, aquilo e tal. E aí a gente vê o nosso Senhor, irmãos. Olha que interessante. Jesus, Ele veio a essa terra, mas veio sem limite. Todos nós podemos chegar diante de Jesus. A nuvem densa desceu aqui para falar com Moisés. Jesus estava cheio do poder de Deus para curar as vidas, para libertar as vidas, transformar as vidas, salvar as vidas. Então nós vemos aqui o primeiro mediador entre Deus e os homens aqui, né? Moisés, chamado, escolhido por Deus para libertar o povo do Egito. Agora nós temos o próprio Jesus, o Deus que se fez carne, veio nos libertar, irmãos. Como está lá no texto de Pedro, que nos tirou, irmãos. Olha lá, está lá. Aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Enquanto aqui com o povo teve que ficar no limite. Com Jesus não tem limite, irmãos. Até uma mulher que está impura nos costumes, se tocar em Jesus, alcançará. Até um endemoniado que põe medo e terror na cidade inteira, quando se encontrar com Jesus, será liberto. Até nós, nos mais altos pecados nossos, quando nos encontrarmos com Jesus, seremos transformados. Então esse texto de Êxodo 19 para mim, irmãos, eu vejo Deus nos chamando para um compromisso. Deus permitindo com que a gente, de certa forma, prove desse poder, dessa maravilha dele. Traz sobre nós, irmãos, certeza de que o Filho dele é o Salvador. Então Deus, irmãos, nos chama para um relacionamento. Guarde isso. Amém? Capítulo 20, irmãos, de Êxodo. Texto muito conhecido nosso, onde a gente vê a respeito dos 10 mandamentos, né? Vamos ler, irmãos. Capítulo 20, verso 1. Então o Senhor deu ao povo
todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde vocês eram escravos. Não tenham outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e dele fez um dia santo. Honre a seu pai e a sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Quando o povo ouviu os trovões, o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: Fale você conosco que ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: Não tenham medo, pois Deus veio deste modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. O Senhor disse a Moisés: Diga ao povo de Israel: Vocês viram com os próprios olhos que eu lhes falei do céu. Lembre-se de que não devem fazer ídolos de prata ou ouro que tomem o meu lugar. Construa para mim um altar feito de terra e nele ofereça holocaustos e oferta de paz, sacrifício de ovelhas e bois. Em todo lugar onde eu exaltar meu nome, construa um altar. Eu virei até vocês e os abençoarei. Se usarem pedras para construir meu altar, que sejam apenas pedras inteiras, em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com alguma ferramenta, pois isso tornaria o altar impróprio para o uso sagrado. E não usem degraus para chegarem diante do meu altar, para que a sua nudez não seja exposta. Amém? Aqui nós terminamos de ler o capítulo 20 de Êxodo, irmãos. Capítulo esse que traz aí os 10 mandamentos, né? A gente sempre fala dos 10 mandamentos. Mas é interessante, irmãos, a gente vê que Deus, no capítulo 19, permitiu o povo experimentar um pouquinho. E aqui Deus continua dando algumas ordens para o povo. Deus começa a dar diretrizes, aquilo que faria parte da aliança. Faz parte da aliança ter algumas diretrizes. Não seria uma aliança assim de qualquer jeito. Deus é um Deus zeloso. O versículo 3, se não me falha a memória, fala sobre isso, né? Ele é um Deus zeloso. 3 não, irmãos, perdão. Já que aparece aqui, né? Então a gente vê, né? A gente leu o quê?
É o verso 5, né? Eu sou um Deus zeloso. Então a gente vê que é um Deus zeloso, um Deus cuidadoso com a sua aliança, com aquilo que Ele quer fazer. Então Ele reforça, eu sou o Senhor que libertou vocês, livrou vocês lá do Egito. Não tem outro Deus, eu fui o Deus que fiz isso por vocês. Nenhum mais tem a capacidade de fazer isso. Ele continua dizendo, não tem outros deuses além de mim. Então, se só eu fiz, a glória é só para mim. Então, Ele não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar, ou seja, nenhuma referência, irmãos, que existe no céu, na terra, no mar, debaixo da terra, deve ser feita como um ídolo na nossa vida. Nenhuma referência, nenhuma criatura deve ser tida como Deus. Deus só existe um. Aí ele fala para não se curvar, porque Ele é o Deus. E aqui, irmãos, no verso 5, ele traz algo que às vezes traz confusão para a nossa mente. Que diz o seguinte, traga as consequências dos pecados dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Verso 6, mas demonstra amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não é que, irmãos, Deus visita o pecado do pai no filho. A ideia do texto aqui, irmãos, é para mostrar o quanto o amor de Deus é muito maior do que a consequência do pecado. Por quê? Porque a questão do pecado é a terceira e quarta geração. Mas a questão do amor é o quê? 1000 gerações. Não dá para compararmos 3, 4 com 1000. Ou seja, o amor de Deus é muito maior do que a gente possa imaginar. É tão maior, irmãos, que 3, 4 não faz nem diferença. Tudo isso faz parte da aliança, irmãos. Deus não está aqui para nos castigar, nos condenar, julgar, mandar a gente para o inferno, isso aqui. Não, hoje Deus está em Cristo Jesus, nos dando a oportunidade de ir para o céu, de experimentar essa 1000 gerações de bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E aí ele continua dizendo os outros mandamentos, irmãos. E quando ele dá todos os mandamentos, outro texto também é a questão do sábado, Traz muita questão, confusão às vezes para a nossa mente, porque Deus sabe. Irmãos, fato é que Deus escolheu um dia para ser de descanso e esse dia é o dia do Senhor. Qual é o dia que nós temos para ser dia do Senhor? Todos os dias. Mas qual é o dia que a gente tira para se reunir, para estar em comunhão, para estar focado naquilo? É o domingo? Amém. É o sábado? Amém. É a sexta-feira? Amém. É a quinta-feira? Amém. O importante é que nós tenhamos todos os dias, como os dias do Senhor, mais um que seja mais especial do que os outros dias. Que você possa compartilhar do seu dom. Que você possa ser usado como instrumento. Que você ganhe almas para o reino. Mas todos os dias são dias do Senhor. A gente não pode esquecer dessa forma. E aí ele termina de dar todas as instruções, honrar o pai e mãe. Tem muito jovem aí querendo viver bastante, mas não honra o pai e a mãe. E note, irmãos, Deus não colocou condições aqui. Deus não colocou condições. Se a sua mãe for boa, você honra ela. Se o seu pai for bom, você honra ele. Não, honra o pai e a mãe, ponto final. Mas a minha mãe não é boa. Honre. Meu pai não é bom. Honre. Dá honra. Para quê? Para que assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Nós não precisamos falar, irmão, de não mate, não adultere, não roube, não dê falso testemunho. A gente não precisa nem falar disso. A gente já sabe quão maléfico é a gente fazer o contrário disso. De vez não matar, matar. De vez de não adulterar, adulterar. De vez de não cometer, de não roubar, roubamos. De não dar falso testemunho, aí que a gente fala mal dos outros.
não cobiçar as coisas dos outros, daí que a gente cobiça. A gente não precisa nem falar disso aí, porque a gente já sabe o quanto isso é mal para a nossa vida. E note, irmãos, que esse fruto mal, ele atinge nós, porque o cara que cobiça, ele não tem paz, né? Ele fica cada vez pior. Por quê? Porque toda hora ele está cobiçando. Então, que a gente seja liberto por Jesus. Aí quando termina, irmãos, né? O povo está vendo a voz de Deus falando, trovão, nuvem densa, isso, aquilo, clarão, raio, fumaça. O povo ficou à distância, irmãos. E falou para Moisés: Moisés, fale você conosco e ouviremos. Não deixe Deus nos falar diretamente, porque senão nós vamos morrer. Perdão. Então o povo está vendo aqui, irmãos, que se Deus for mesmo, se a glória de Deus viesse direto sobre eles, não tinha uma carne que sobreviveria. Não tinha um ser humano que lhe ficaria de pé. Que a glória de Deus é muito. Mas Moisés respondeu: olha, não tenham medo, pois Deus veio deste modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Irmãos, quando a gente se depara com a glória de Deus, com a majestade do poder de Deus, irmãos, a reação nossa, que fazemos parte dessa aliança, irmãos, é tentar ser cada vez mais santificado pelo sangue de Jesus. Porque a gente sabe, irmãos, que pecado e pecador nenhum fica diante de Deus de pé. É consumido. E graças a Deus e glória a Deus por Jesus Cristo, que hoje Ele é esse Deus que está conosco, mas não nos consome. Pelo contrário, nos regenera todos os dias. Somos regenerados por Cristo Jesus. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava, e Deus estava falando. E é interessante, no verso 22 para frente, que disse o Senhor a Moisés: diga ao povo de Israel, vocês viram com os próprios olhos o que eu lhes falei do céu. Ou seja, vocês viram a minha majestade, meu poder. Lembre-se de que não devem fazer ídolos de prata ou ouro que tome o meu lugar. Irmãos, nada, vou frisar aqui, nada pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Nada. Nós estamos já vendo isso, né, com as lições de religiões, seitas, religiões e religiosidade. Já passamos pela parte da idolatria. Nada pode tomar o lugar de Deus, irmãos. Nada. E aí ele fala: construa para mim um altar feito de terra e nele ofereça holocaustos, oferta de paz, sacrifício de ovelhas e bois. Em todo lugar onde eu exaltar meu nome, construa um altar. Eu virei até vocês e abençoarei. O povo, irmãos, a cada coisa que Deus providenciava para ele, o povo tinha que fazer um altar ali, sacrificar ao Senhor, de certa forma, adorar a Deus. E quando o povo dava a glória a Deus, Deus ia visitar o povo. Deus ia lá e abençoaria o povo. Por quê? Porque o povo reconheceu que é Deus que está fazendo a vida dele. É o que nós devemos fazer na nossa vida, irmãos. Hoje nós não precisamos construir um altar, literalmente, mas nós podemos adorar a Deus ou construir um altar a Deus aqui no nosso coração. E entendermos que a cada passo que nós damos, se não fosse o Espírito Santo de Deus, se não fosse Deus conosco, nada de nossa vida iria mudar. Mas quando nós entendemos, opa, peraí, olha, eu fui abençoado. Senhor, muito obrigado. Aqui eu ofereço minha gratidão, meu louvor. Senhor, eu fui abençoado aqui. Senhor, olha, o Senhor me livrou aqui, Senhor. O Senhor ajudou minha família ali, Senhor. O Senhor providenciou algo lá para o meu patrão, para os meus companheiros de serviço. Todas essas maravilhas que Deus faz, irmãos, são oportunidades que Deus dá para a gente glorificar o nome dEle. Então, e se a gente fizer isso, a Bíblia diz que Deus vem, eu virei até vocês e os abençoarei. Ou seja, já foi abençoado, Deus vai e abençoa mais ainda. É só Deus para fazer isso. E ele fala assim: se usarem pedras para construir meu altar, que sejam pedras inteiras, né? Apenas pedras inteiras, em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com alguma ferramenta, pois isso tornaria o altar impróprio para o uso sagrado. Por que Deus está falando isso, irmãos? Imagine
isso aqui é um mouse, né? Mas vamos dizer que essa aqui é uma pedra. E eu achei ela na natureza desse jeito, né? Tá aqui bonitinho, desse jeito. Aí eu vou lá, pego uma ferramenta e lasco ela, isso, aquilo, tal. Deus está falando assim, não faça isso. Por quê? Porque a partir do momento, irmãos, que eu começo a colocar aquilo que eu acho nessa pedra, nesse objeto, eu estou formando algo meu, sendo que essa pedra foi criada por Deus. Então, o que quer dizer isso? Não faça aquilo que você acha que é certo. Faça aquilo que Deus diz que é certo. Não adore conforme você quer. Adore como Deus quer. Essa é a tônica desse versículo. Não é como eu e você queremos, é como Deus quer. Se Deus quer assim, amém. Então, só pedra, sem ferramenta, sem nada, da forma natural, vou pegar, vou montar o altar, vou sacrificar ao Senhor. Porque se Deus quiser de uma forma ou de outra, Deus vai providenciar conforme Deus quer. E ele encerra dizendo, né, que não usem degraus para chegarem diante do meu altar, para que a sua nudez não seja exposta. É lógico, vai fazer com degrau, né, conforme vai subir. Naquela época, todo homem e mulheres usavam, né, os vestidões, e ali então a nudez fica muito mais aparente. Então, não precisa fazer em lugar alto para se aparecer. Quanto mais alto, para mais se aparecer a gente quiser ficar, mais a nossa nudez, a nossa vergonha será mostrada. Agora, quanto mais baixo nós fizermos, quanto mais humilde nós sermos, mais Deus irá nos abençoar. Mais na vontade de Deus a gente estará. Então, eu encerro essa leitura essa noite, irmãos. Que o Senhor fale o seu coração, né? Que o Senhor o ajude, que o Senhor instrua, o dê discernimento para você seguir aquilo que Ele quer, para que você viva aquilo que o Senhor quer sobre a sua vida. Eu vivo também. Eu quero orar neste momento, mas antes de orar, irmãos, eu quero convidar os irmãos para amanhã, 8 horas da noite, a gente está aqui no culto, adorando a Deus, louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor. E se assim Deus permitir, breve a gente também já volta com os cultos nas quinta-feiras, presenciais, né? Na sexta-feira pela manhã, continuação da leitura aí, né, de Êxodo com o pastor Rodrigo. No domingo de manhã, 9 horas da manhã, escola dominical, presencial, tanto para os adultos quanto para as crianças. Então, seus pais levam seus filhos, né, para a escola dominical. A dos adultos será transmitida, será simultânea, né, tanto presencial quanto online. Das crianças não, vai ser só presencial. Então, se não for, vai perder o conteúdo. Aos adultos, aqueles que podem, estejam conosco, estejam aprendendo. Foi muito bom estar com os irmãos lá, ouvir os irmãos, comentar dos irmãos, foi muito bom. E eu sei que o enriquecimento é maior ainda. Então eu quero convidar os irmãos, daí domingo às 18 horas o nosso culto, e estaremos juntos lá, se assim Deus permitir, louvando e exaltando o nome dele. Amém? Vamos orar. Continue orando, irmãos, pelas vidas, pelos entes queridos, pelos nossos parentes, nossas famílias. Que o Senhor tenha misericórdia, guarde, livre, né? Que o Senhor ajude aí nosso país, né? Nessa passagem de pandemia. Que a nossa confiança venha estar só no Senhor. Amém, meus irmãos? Pai, em nome de Jesus, neste momento eu quero agradecer ao Senhor por este tempo de leitura, livre, sem perseguição, sem afronta, sem nada, sem nenhum tipo, Senhor, de mal, mas com liberdade plena. Senhor, muito obrigado por permitirmos trazer mais esse trecho das Tuas Escrituras, que o Senhor possa nos ensinar, cravar no nosso coração para nós não pecarmos contra Ti. Senhor, que essa leitura venha frutificar sobre as nossas vidas. Continuamos orando, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue guardando, livrando eles a cada um do mal, Senhor.
Continue, Senhor, sendo o guarda fiel, Senhor, aquele que não dorme, aquele que não cochila, Senhor. Porque nós cremos, Senhor, na Tua promessa e cremos na Tua palavra. Senhor, nos ajude, Senhor, meu Pai, nesses tempos pandêmicos, nesse aumento de contaminações, de morte. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, que o Seu Espírito possa consolar as famílias que têm perdido seus entes queridos por essa doença. Senhor, nós aqui oramos, Senhor, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Ó Deus, e se for da Tua vontade, Senhor, abrevie, Senhor, os dias desta pandemia, Senhor. Mas se não for, Senhor, dê força ao Teu servo, dê força ao Teu filho, dê força, ó Deus, aos homens, à humanidade, Senhor, para que nós possamos passar com isso, crendo, confiando, porque somente o Senhor, Pai, pode fazer alguma coisa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Derrama sobre nós a porção do Teu Espírito e ser conosco, abençoando os médicos, os enfermeiros, aqueles que têm cuidado, aqueles que têm trabalhado seriamente, Senhor, meu Pai, para o combate, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, os líderes, abençoa os pastores, abençoa, Senhor, os seus filhos, seus membros. Ó Deus, nos livre da frieza espiritual, nos livre, Senhor, de todo mal, Senhor. Que tudo que nós fizermos seja para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos. Que o Senhor derrame graça sobre a vida dos irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém, amém. Deus te abençoe. A todos os irmãos que esteve aí, o Fábio, a Maneca, a Irmã Maria, todos os irmãos que estiveram conosco aí, o Gabriel. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.